Irmãos, oi, som, ei, oi. Vamos, então, estudar aqui uma outra. Nós temos as 7 palavras da cruz, né? Como eu disse, o ano passado nós estudamos, meditamos em 4 delas. Agora pela manhã, de uma maneira bem mais resumida também, a gente tratou sobre uma. E agora a gente vai tratar sobre 2 que estão praticamente no mesmo texto e que tem uma certa relação, mas de uma maneira um pouco mais detalhada. Porque o ano passado eu tinha utilizado elas, mas eu fiz isso num sermão. Então é diferente do que estudar. E aí a gente vai abrir em João, capítulo 19. João, capítulo 19. Versículos 28, 29 e 30. Nós temos aqui a 5ª e a 6ª palavra da cruz. Começando no versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. No versículo 28, a gente tem então a 5ª palavra, que é quando Jesus diz: tenho sede. E no versículo 30, a 6ª palavra, que é: está consumado. Então nós vamos tratar sobre essas 2 palavras, porque está praticamente aí no mesmo texto, né? Ou numa mesma perícope, no mesmo grupo de versículos, próximos aos outros. E na verdade, a gente tem algo em comum do versículo 28 e no versículo 30, comparando uma coisa com a outra, a gente tem aí uma expressão ou uma palavra que se repete, que é consumado. E aí no grego essa palavra é tetelestai. Isso, tetelestai. Significa consumado. Jesus fala no versículo 28, vendo Jesus que já estava consumado, e lá no versículo 30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. O que significa tetelestai, ou consumado? É algo que foi... Você bateu o martelo, né? Algo que foi concluído, finalizado, terminado, realizado, executado, completo, cumprido, pago. Mas o que especificamente Jesus tem em mente ao dizer que tudo estava consumado? Por 2 vezes, né? Isso aparecer aqui no texto por 2 vezes. O que isso tem relação? Com o que isso tem relação? Como a gente viu aí no versículo 28, há um detalhe que não nos ajuda muito, mas que já é uma informação a mais quando diz que tudo já estava consumado. Relacionado a essa consumação, que ele diz lá no versículo 30, tem essas 2 palavras: tudo já estava consumado. Tudo que precisava ser feito, em outras palavras, Jesus estava dizendo que havia acontecido, concluído, se encerrado. Mas especificamente o quê? Primeira coisa aí que tem relação com o que Jesus está dizendo: tudo já está consumado. Primeira coisa que tem a ver
que está relacionado com o que Jesus disse, foi a sua encarnação, quando Jesus assume um corpo afetado pela queda. Vamos abrir em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses 2, 7. Lê para a gente, quem achou, por favor. Isso aqui fala sobre a encarnação. Ou seja, Jesus, lembra que quando eu falei isso aqui no início? Jesus, sendo espiritual, Deus Espírito, assume uma nova natureza. E a palavra assumindo aparece aí. Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, ao ponto de ser reconhecido ou reconhecido em figura humana. Todas as palavras têm relação com esse momento onde Jesus se encarna. Quando Jesus, lá na cruz, está dizendo, tudo já está consumado, e depois diz, está consumado, começa ou tem relação com a sua encarnação. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, vamos ler aí também. Fala sobre isso. João 1, 14. Quem vai ler para nós? Isto. No início, o que João fala? Que o verbo, Cristo, esse ser espiritual, que habitava nas regiões celestes, vamos assim dizer, se fez carne e veio habitar entre nós que somos seres humanos. Começa aí, na sua encarnação. O que fazia parte do plano daquilo que Jesus deveria executar, se inicia quando ele se encarna. Quando ele vem ao mundo, nasce de uma mulher. Mas o que mais? Também há o seu sofrimento nesse mundo. Ele, como um ser humano, um ser divino, que assume uma natureza humana, vem a esse mundo, habita entre nós, nesse mundo, nessa realidade sujeita ao pecado. Portanto, então, está consumado, tem relação com sofrimento nesse mundo caído. Vamos abrir em Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Quem pode ler para nós? Como um ser humano, como um ser divino, não. E assim, há uma séria discussão sobre Jesus ser tentado, né? Mas nós não vamos entrar nessa discussão. Mas Jesus, como um ser perfeito espiritual, não poderia ser tentado. Jesus, nessa mesma circunstância, não poderia sentir fome, mas como ser humano, ele está sujeito a essas coisas. Ele tanto é tentado pelo diabo,
como depois de 40 dias sem comer, vai ter o quê? A gente não chega nem a um dia, né? A gente chega a algumas poucas horas e já começa a sentir fome. Então imagina 40 dias. Está consumado tem relação com o sofrimento de Cristo. Não só a sua encarnação, mas a sofrer nesse mundo. Vamos para Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Lê para nós, Juliana. Romanos 8, 13. Mesmo? Então é o 3. Vê aí se é o 3. Isto. Então veja, Paulo falando que a respeito de Jesus vem em semelhança de carne pecaminosa, quando ele então assume essa natureza. Isso não significa aqui que Jesus pecou. Nós temos um outro texto aqui que vai falar exatamente que Jesus, ou vai afirmar exatamente que Jesus foi alguém que não pecou, mas a carne, né, o corpo humano está sujeito aos efeitos do pecado em que sentido? Envelhecimento, doença, fraqueza, fragilidade, ferimento, é nesse sentido. Olha aí, Hebreus 4,15, que diz, Hebreus 4,15, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele assume um corpo humano, sujeito ao pecado, aos efeitos do pecado, mas ele, mesmo sendo tentado, mesmo sofrendo todo tipo de coisa que nós sofremos, não pecou. Mas isso faz parte daquilo que ele estava lá na cruz dizendo, está consumado. Quais coisas Jesus tinha que cumprir para então dizer, acabou, tudo que eu tinha que fazer, eu concluí. Começa na sua encarnação, consequentemente, na sua vida aqui nesse mundo, sujeita aos efeitos do pecado, como nós acabamos de ver, mas também está consumado, tem relação com o fato de que Jesus precisava cumprir a lei. Mateus 5,17. Jesus afirma isso. Mateus 5,17. Leia, Tiago. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, mas vim para cumprir. O que fazia parte da missão de Jesus também tinha relação com o cumprir a lei de Deus. E em último lugar, com o pagamento pela punição da lei, que é o quê? Qual é a punição pelo descumprimento da lei? Morte. Fazia parte
dessa obra que ele deveria consumar, pagar pelo descumprimento da lei ou pela punição da lei. Que a gente citou aqui no início, Gênesis 2:17. Quando Deus diz: da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Tudo isso que nós falamos se resume em um texto, dito por Paulo lá em Filipenses, que nós citamos a primeira parte dele, mas a gente vai voltar lá. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, nós temos aí o resumo daquilo que em uma palavra, ou melhor, nós temos o resumo daquilo que a gente viu, que é um detalhamento daquilo que Jesus disse em uma palavra. Então é como se fosse assim, consumado, o texto de Filipenses e os demais textos que nós citamos. Uma coisa é resumida, que é um pouco mais detalhada, que depois passa a ser um pouco mais explicada. Filipenses 2, 6 a 8. Acharam? Então acompanha aí, ó. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, fala aqui sobre a natureza divina ou espiritual, não julgou com usurpação ser o igual a Deus. Por quê? Porque ele assume e vive, assume uma natureza humana e vive nessa realidade humana. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, foi a parte que nós citamos aqui do texto, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, ou seja, nós temos aqui reconhecido em figura humana a encarnação. Nós temos o humilhar aqui a se sujeitar aos efeitos do pecado nessa realidade. Tornando-se obediente, nós temos o cumprimento da lei. E aí encerra dizendo, até a morte e morte de cruz. Cada um daqueles textos que nós vimos, falando sobre encarnação, falando sobre sofrimento, falando sobre o cumprimento da lei e falando sobre a morte, se resumem nesse texto que Paulo fala, que é chamado de o ministério da humilhação de Jesus Cristo. Os versículos em sequência, a partir do 9 aí, vai falar sobre o outro ministério de Jesus, que é o ministério da exaltação, onde ele foi exaltado depois de cumprir esse primeiro ministério, que é o ministério da humilhação. Está consumado se refere ao que Paulo aqui descreveu, que tem relação com aqueles outros textos que nós vimos aqui. Em outras palavras, tudo aquilo que Jesus deveria cumprir do pacto e da aliança de Deus com o seu povo, ou seja, a salvação do seu povo, Cristo fez. Por isso que ele vai dizer, está consumado, porque tudo que deveria ter feito, Jesus fez. Jesus assume o mesmo corpo afetado pela queda que nós, então ele não vem num corpo, como que eu posso dizer? Num corpo melhor do que o nosso para ter vantagens. Não, ele assumiu um corpo exatamente como o nosso, afetado pelo pecado. Sujeito às mesmas mazelas que nós, que temos o nosso corpo, sofremos. Jesus, semelhante a nós, vive e sofre nesse mundo caído. Sente dor, chora, sente fome. De certo modo, em certo sentido, sente medo. Vamos lembrar lá quando Jesus estava no Getsêmani, né? A natureza humana dele se vê arredia a ter que enfrentar a morte. Se possível, passa de mim este cálice. E por ser impossível a nós
o cumprir as exigências da lei que Deus, repetindo a palavra aqui, né, exige de nós, Jesus faz isso em nosso lugar. E pelo fato do resultado de sermos infratores da lei ser a morte, Jesus morre em nosso lugar. Ou seja, cada aspecto daquilo que nós estamos sujeitos por causa do pecado, cada uma daquelas coisas que nós deveríamos fazer, porque Deus exige, Jesus se sujeita e Jesus sofre em nosso lugar. Então não foi diferente. Jesus não teve mais vantagem do que nós, mas ele viveu exatamente a mesma vida que nós, só que sem pecado. Porque ele sim, não nascendo em pecado, deu conta de fazer o que a gente não pode fazer por causa da nossa natureza que foi corrompida por causa do pecado. Está consumado significa o cumprimento de cada uma dessas coisas que nós detalhamos aqui. Ou seja, que ele fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. A gente tem uma descrição também disso aqui, lá no profeta Isaías, capítulo 53. É um texto que a gente conhece e é proveitoso para a gente poder aqui relembrar. Isaías 53, versículos 4 a 12. Isaías 53, a partir do 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Veja aí quanta coisa o profeta vai detalhar a respeito do que Jesus enfrentaria por assumir uma natureza humana que está sujeita aos efeitos do pecado. Continuando no versículo 4. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelo pecado, e pelos transgressores intercedeu. O que eu quero que vocês entendam é que quando Jesus se refere a está consumado, ele se refere ao seu ministério, a obra que ele tinha para realizar em relação àquilo que Deus planejou para nós, do salvar. Jesus satisfaz todas as exigências de Deus no que diz respeito à nossa salvação. Por isso, irmãos, que a gente afirma que salvação não é por obras, mas é pelas obras e os méritos de Cristo Jesus. Porque deveria ser eu e você, para, por exemplo,
sujeito à realidade, ou sujeito ao mundo afetado pelo pecado, cumprimos toda a lei. 100%, todos os dias. A exigência de Deus seria que nós não só deveríamos cumprir toda a lei em todo o tempo, mas, inclusive, sofrer o dano pelo descumprimento da lei, que é a morte. E a gente não dá conta de fazer isso por nós mesmos, mas Jesus faz. E ao fazer, é por isso que nós somos justificados, ou seja, considerados justos, pela fé em Cristo Jesus. Porque Jesus satisfez tudo o que era necessário para a nossa salvação. E ele diz, está consumado. Capítulo 8 de Romanos, versículos 2 a 4, Paulo diz assim, Romanos 8, versículos 2 a 4. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Prestaram atenção? É exatamente aquilo que eu acabei de dizer. Por que que há salvação para nós? Não é porque a gente consegue cumprir toda a lei em todo o tempo. Não é porque a gente consegue pagar o preço pelo descumprimento da lei. Mas é porque Jesus faz isso em nosso lugar. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus é quem nos livrou da lei do pecado e da morte. 3. Porquanto o que fora impossível à lei, é impossível cumpri-la, nós cumpri-la, no que estava enferma pela carne, justamente porque o pecado trouxe efeito à nossa carne, ao nosso corpo, é impossível de cumprir a lei. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus a carne e o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então parece complicado, porque são palavras aí diferentes, mas a ideia é a mesma. É de mostrar que só é possível a salvação por aquilo que Jesus cumpriu. Por isso que ele disse, está consumado. E aí voltando lá para João, capítulo 19, no texto que nós estávamos, no versículo 28, aparece aí dizendo que, vendo Jesus que tudo já estava consumado, ou seja, Jesus tendo plena consciência, plena e total consciência de tudo, é que diz, está consumado. Ou vai continuar o texto aí. Para cumprir a escritura, disse, tenho sede. Então tem um detalhe interessante aqui, porque quando é dito no texto, no versículo 28, que Jesus, vendo que tudo já estava consumado, é para que a gente entenda que Jesus não era alguém que veio nesse mundo sem ter consciência daquilo que ele deveria fazer. Ele tinha total conhecimento do que precisava ser feito. E aí ele mesmo em vários momentos disse isso. Mateus 16, 21, por exemplo, Jesus disse assim, ou o texto diz, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, olha só, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus estava
plenamente consciente do que ele deveria fazer nesse mundo, de que ele deveria ir para Jerusalém, de que lá ele seria morto, de que ele ficaria morto por 3 dias, ressuscitaria depois no terceiro dia. Aí a gente vai para o próximo capítulo, 17, versículos 22 e 23. Também diz aí o texto: reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Aí capítulo 20 de Mateus, versículos 17 e 19. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. 26, capítulo 26. Nós vamos ler aqui 3 versículos. Versículos 1 e 2, e depois o versículo 45. Versículos 1 e 2, capítulo 26. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Nós, primeiramente, entendemos o que está relacionado o que Jesus disse: está consumado. Está relacionado a tudo o que ele precisava fazer, desde a sua encarnação até a sua morte. E todas estas coisas aconteceram não porque ele não sabia, ele tinha plena ciência disso, quando no versículo 28, que nós lemos, nos é informado que, vendo Jesus que tudo já estava consumado, então, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Essa quinta palavra dita por Jesus aqui no versículo 28, tenho sede, é uma frase que Jesus se apropria também dos Salmos. Se a gente for lá no Salmo 69, versículo 21, o texto diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. O fato de Jesus ter dito que estava com sede tinha relação com o que Davi também havia dito em um momento de sofrimento e angústia. Porque Davi estava sofrendo de maneira figurada, ele deseja que o seu sofrimento fosse aliviado. E aí, ao invés de aliviarem o sofrimento dele, Davi afirma aí no Salmo, que ao invés de saciarem a sua sede, eles deram vinagre. Na minha sede me deram a beber vinagre. E Jesus, estando em um momento de aflição, se apropria dessas palavras para dizer exatamente a mesma coisa, como sendo tanto algo que aconteceu com Davi, como algo que estava acontecendo com ele. E aí, como a gente viu também mais cedo, o que Davi falou prefigurava ou apontava para aquilo que Jesus Cristo também enfrentaria na cruz.
Todas estas coisas depois tendo acontecido, irmãos, é que Jesus vai dizer, está consumado. Ou seja, está concluído, está encerrado. Eu vou ler uma citação aqui a respeito do que um comentarista fala para nós a respeito dessa passagem. Ele diz assim, ora, é preciso notar que Cristo não pede algo para beber enquanto tudo não estivesse consumado. E assim ele testifica do seu infinito amor para conosco e o inconcebível ardor do seu desejo de promover nossa salvação. Não há palavras que possam exprimir plenamente a amargura das angústias que ele suportou, e contudo não deseja ser libertado delas até que a justiça de Deus tenha sido satisfeita e até que haja feito uma expiação perfeita. Portanto, nessa palavra está consumado, está contido o Evangelho de Deus. Por quê? Engloba tudo aquilo que Deus exigiu de nós, que nós não cumprimos, mas Jesus faz em nosso lugar. Nessa palavra está contido o fundamento da segurança do crente, porque é o próprio Jesus que, satisfazendo a vontade do Pai, declara, está consumado. O que eu tinha para fazer, eu fiz. O que era necessário ser feito para que o povo dele fosse salvo, ele executou. Nessa palavra é descoberta a essência de todo o gozo, bem como o próprio espírito de toda a consolação divina. Isso não foi o grito de desespero de um mártir desamparado. Não foi uma expressão de satisfação pelo término de seus sofrimentos haver chegado. Não foi o último suspiro de uma vida que se findava. Não, antes foi a declaração da parte do divino Redentor de que tudo pelo qual ele viera do céu à terra para fazer agora estava feito. Que tudo que era necessário para revelar o completo caráter de Deus agora se tinha concluído. Que tudo que era requerido pela lei antes que os pecadores pudessem ser salvos, tinha agora sido realizado. Que o preço da nossa escravidão foi pago para a nossa redenção. E aí, diante disso, você observa aí no texto, lá em João 19, versículo 30. Depois de Jesus saber que tudo já estava consumado, depois de ele mesmo pedir para que pudessem dar água a ele, e ao invés disso, eles dão vinagre. Depois dele então tomar o vinagre e dizer está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Perceba, irmãos, que tudo que Jesus faz não é porque ele foi vítima, não é porque ele estava passivo, mas tudo que ele faz consciente, tendo a iniciativa por ele mesmo de fazer. Então não é porque Jesus foi vencido, não é porque os seus perseguidores conseguiram ter sucesso, é Jesus que se entregou, é Jesus que se ofereceu. E ele só rende o seu espírito depois de concluir tudo o que era necessário. Se a gente entende então que essa palavra aí no original, tetelestai, que significa consumado, abrange tudo o que era necessário para a nossa salvação, irmãos, nós vamos nos sentir confortados, nós vamos ser um povo agradecido a Deus por entender que Cristo Jesus, tendo feito tudo o que era necessário, garantiu a minha e a sua salvação. E aí, lembrando do que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, a partir do verso 31, de que absolutamente nada pode destruir ou desfazer
a obra de Cristo Jesus. Lembra lá do texto? Que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que quando a gente pensar em Páscoa, a gente possa lembrar dessa palavra, sabendo que ela significa tudo isso que nós aqui acabamos de considerar. Que eu e você não podíamos fazer, mas por graça e misericórdia, Deus em Cristo Jesus faz. E ao fazer isso está garantido. Então que a gente se alegre nisso, louve a Deus e possa sempre manter isso guardado no nosso coração.